Então, eu dizia que depois da Segunda Guerra Mundial, a Igreja Católica parece que, não a Igreja, mas a sua hierarquia, parece que entrou num profundo estado de crise de consciência. É claro que a crise na Igreja Católica, ela começa muito antes, tem vários fatores. Tem esta invasão do pensamento liberal, ali mesmo durante a Revolução Francesa, que vai num processo de avanço dentro da própria estrutura da Igreja, se transformar no modernismo, que foi coordenado pelo Papa São Pio X na Pascendi Dominici Gregii. Ali o Papa São Pio X, ele demonstrava com muita clareza de que maneira estes inimigos da Igreja pretendiam destruir a Igreja. Então havia, de fato, um projeto para a destruição da Igreja a partir de dentro agora. Este projeto, a Igreja tinha conhecimento disso, porque o Papa Gregório XVI publicou aquele documento secreto da maçonaria italiana, a Alta Venda. Aqui no Brasil foi publicado por Dom Vital, na sua carta pastoral, e que demonstrava os planos da maçonaria para destruir a Igreja Católica, mas de uma maneira mais requintada, mais refinada. O que eles iriam fazer era formar um Papa segundo os pensamentos e os ideais da maçonaria. Então, esse era o projeto que vai ser levado a cabo pelos modernistas dentro da própria igreja. Porém, esse projeto ele não tinha uma data específica, um momento específico para que esse assalto à igreja ocorresse de forma definitiva. Havia o projeto, havia o plano, mas não se tinha muita noção de quando que isso ia ser posto. Mas aí, depois da Segunda Guerra Mundial, passa a haver uma demanda de exigência para que isso seja feito. Então veja que a Segunda Guerra Mundial foi uma tragédia imensa, mas que de modo algum pode ser colocada na conta da Igreja Católica. Mas foi isso o que foi feito. Quando Hitler perseguiu os judeus na Alemanha nazista e depois pela Europa durante a Segunda Guerra Mundial, as motivações de Hitler e do Partido Nazista nada tinham a ver com a Igreja Católica. Quem estuda o assunto, as teorias políticas, os ideais do nazismo, tanto do ponto de vista da pseudociência evolucionista e da própria religião que havia dentro do Partido Nazista, que era uma mistura de teosofia com antroposofia da sociedade Thule. As raízes disso, do pensamento hitlerista, estão muito mais dentro do pensamento gnóstico cabalista do que da doutrina católica. Não há correlação nenhuma. Há um autor da Segunda Guerra Mundial, que foi testemunha dos fatos, chamado William Shirer, escreveu um livro muito importante chamado A Ascensão e Queda do Terceiro Reich. Ali no primeiro volume, ele estabelece os princípios e as principais influências do Partido Nazista e de Hitler. Então ele coloca ali, por exemplo, principal influência de Hitler em filosofia, Friedrich Nietzsche, Hegel, Marx, em ciência, o próprio Charles Darwin, com o evolucionismo, Arthur de Gobineau, com o racismo biológico, Herbert Spencer, com o darwinismo social, Stuart Histler Chamberlain, com o evolucionismo histórico.
Todos esses autores estavam embebidos, de alguma maneira, de doutrinas cabalistas. A doutrina cabalista entrou no ambiente cristão pelo humanismo. E é a mesma doutrina judaica. Então, antes de se pôr a culpa na Igreja Católica, deveria se pôr a culpa na própria doutrina gnóstica cabalista deles. E aí acontece a entrada de um personagem muito importante nessa história, que era um francês judeu chamado Jules Isaac, que começa a pressionar. Claro, ele estava favorecido por um lobby, depois da Segunda Guerra Mundial, favorável à causa judaica, e os judeus desde sempre queriam destruir a Igreja Católica. É uma luta de 2000 anos da sinagoga de Satanás contra a Igreja de Cristo. Mas agora eles tinham uma boa oportunidade para fazer isso, mexendo na consciência do clero católico. Ele publica um livro contra Jesus, e ali ele estabelece que a causa motora do racialismo de Hitler, que levou à perseguição dos judeus na Segunda Guerra Mundial, era exclusiva do cristianismo. A responsabilidade pelo que aconteceu aos judeus na Segunda Guerra Mundial já não era mais de Hitler e nem da Alemanha nazista. Era de Cristo, era da Igreja Católica, era dos concílios, era dos santos padres, dos santos papas, era a própria doutrina da Igreja Católica. Este projeto foi apresentado numa conferência realizada em 1947, chamada Conferência de Salisbury. Depois dessa conferência, o próprio Jules Isaac, já em 1949, vai apresentar este projeto para o Papa Pio XII. E o Papa Pio XII vai rejeitar. Ele vai esperar até o momento oportuno da morte do Papa Pio XII para fazer a nova investida, e agora com o Papa João XXIII, que lhe é favorável. Foi mensado uma série de prelados para intermediar essa conversa dele com o Papa João XXIII, e o prelado indicado foi o cardeal Agostinho Beia, que já era seu conhecido. Esse encontro se deu no dia 13 de junho de 1960. Eu acho importante essa data de 1960, porque no terceiro segredo de Fátima, Nossa Senhora dizia que o segredo era para ser revelado em 1960. Pois bem, em 1960 acontece este encontro, e ali o Papa João XXIII, então, se põe à disposição dos judeus para refazer a doutrina católica. Este aqui é o drama do Concílio Vaticano II. E é uma coisa que precisa ser dita, porque é claro que todo esse processo que nós temos acompanhado da história da crise da Igreja passa por tudo isso, passa pelo liberalismo, passa pelo modernismo, não é? Mas o ponto onde acontece a ruptura no Concílio Vaticano II é em função de uma demanda por uma narrativa histórica, que eu já disse aqui, que não corresponde aos fatos históricos, mas os homens da Igreja, as autoridades da Igreja, não queriam ficar mal com o mundo. O mundo do pós-guerra era um mundo que estava colocando o povo judeu em um patamar onde eles nunca tiveram na história. E não ficava de bom tom defender as velhas verdades de sempre. Defender a doutrina de sempre. Naquele momento histórico, tinha que ter coragem para fazer isso. E esses homens da igreja não tinham mais.
E aí começa o processo da perda da autoridade deles. Porque eles renunciam à verdade e então eles vão assumir um compromisso com o mundo e um mundo dominado pelo judaísmo internacional. Porque, como eu disse, se a igreja não quer mais exercer a sua autoridade em nome da verdade que lhe foi revelada, ela vai deixar um espaço e esse espaço vai ser muito bem ocupado. E aí começa esse processo de renúncia da sua própria autoridade que o padre Álvaro Caldeirão, né, expõe no livro A Candeia Debaixo do Alqueire, para dizer que o Concílio Vaticano II, as autoridades da Igreja, ao renunciarem o seu papel magisterial de autoridade, ele não nos impõe obediência por essa razão. Porque a obediência é devida apenas onde há verdadeira autoridade. Onde há um simulacro de autoridade, não pode haver obediência. E por isso Dom Marcel Lefebvre dizia que o golpe de mestre de Satanás vai ser exatamente isso: destruir a igreja, e se destrói a igreja, destrói a sociedade de um modo geral. Justamente pela obediência, mas agora é uma obediência desprovida do senso real de autoridade. E aí sim, há uma espécie de autoritarismo, né, no magistério conciliar, que quer nos impor, quer nos obrigar a aceitar a autoridade não deles, mas daqueles que governam eles. E essa imposição é em todos os níveis. Por isso a gente vive uma crise hoje, né, generalizada no magistério da própria igreja, porque eles estão comprometidos, eles fizeram uma série de acordos e compromissos ainda antes do concílio, durante o concílio e imediatamente após o concílio. Então, estes acordos que foram estabelecidos, em 1961, acontece a primeira reunião entre o presidente do Comitê Judaico-Americano, Abraham Joshua Heschel, e o cardeal Agostinho Beia. O cardeal Agostinho Beia tinha sido feito por João XXIII, o presidente daquele comitê que visava a aproximação, esse ecumenismo entre os cristãos com os protestantes ortodoxos. E esse primeiro movimento de aproximação com o judaísmo se dá nesse encontro de 1961 e ali se põe as cartas na mesa. E o que eles queriam? Primeira coisa, é preciso mexer na liturgia. Tudo isso está documentado. É preciso modificar a liturgia. Agora vamos pensar um pouco na questão da autoridade, para a gente poder entender isso. Toda autoridade, como eu disse, ela vem de cima, ela vem de Deus. Entre Deus e os homens é preciso uma autoridade intermediária. E essa autoridade intermediária é a autoridade religiosa. Os antigos sempre compreenderam que o sacerdote representa esse ponto de ligação entre a autoridade de Deus, que passa por ele, sacerdote, até chegar nos homens. Ora, se os homens da igreja
aqueles que tinham a verdadeira autoridade passam a entender que a liturgia da igreja deve ser modificada, e não simplesmente modificada, modificada ao ponto de tirar deles a autoridade sacerdotal. Se eles passam a entender as coisas dessa maneira, o passo seguinte é eliminar a noção de sacrifício. Sem sacerdócio, sem sacrifício, o terceiro ponto é eliminar o local de sacrifício. E essas três coisas são os elementos chaves da autoridade religiosa. É necessário que haja sacerdócio, é necessário que haja sacrifício, e é necessário que haja o local do sacrifício. Isso está lá no princípio da conversa deles. Tudo que se vai dar no concílio, daí para diante, é simulacro para se chegar a isso. E quando a gente compreende essas coisas, a gente entende por que o Papa Paulo VI depõe a tiara papal. Eles não querem que Cristo reine. Removeram o princípio da autoridade. Cristo não deve reinar. Ora, se Cristo não reina, que direito o Papa tem de usar a tiara papal? Eles não querem que Cristo reine, muito menos eles. E o Papa Paulo VI vai à ONU reconhecer a autoridade da ONU, uma entidade maçônica, luciferina, cabalista, porque as origens da ONU, vocês já estudaram comigo isso. Quem propõe isso é a Madame Blavatsky. Este congresso que inicialmente, seria o Congresso das Religiões, e vai ser, de fato, instituído primeiramente em Chicago, no final do século XIX, com Annie Besant, e esse projeto vai vingar na Liga das Nações, em 1919, depois do Tratado de Versalhes, e que vai se consumar no estabelecimento da ONU em 1945. E nós sabemos que a ONU representa a autoridade cabalista que está acima dela. E é por isso que os papas conciliares, eles sempre vão ao Muro das Lamentações. Porque reconhecem ali o local de templo verdadeiro onde se deve realizar o sacrifício. A lei de Moisés dizia que os sacrifícios só podem ser realizados no templo. Nós sabemos que a Igreja Católica, ela é não apenas a substituição do antigo templo, mas ela é a consumação dessa promessa de Deus. Porque o templo de Jerusalém, ele mesmo era uma figura de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor Jesus Cristo diz isso claramente para os vendilhões do templo, quando ele diz a eles: destrua este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Se referindo a ele próprio como templo. E o sacrifício, dizia o profeta Malaquias, que no futuro a oblação agradável a Deus seria realizada em todas as partes do mundo, do nascer ao pôr do sol. Sinal claro de que o sacrifício seria realizado não no templo de Jerusalém, mas em todas as partes do mundo. Portanto, na Igreja Católica. Então, é preciso entender isso, como a manipulação da história provocou uma crise de consciência na hierarquia católica. Essa crise de consciência fez com que eles renunciassem à sua autoridade,
e delegassem essa autoridade a outros. E foi isso que Dom Marcel denunciou, como esses homens que estavam à frente da igreja trabalhavam para destruir a própria igreja. E porque a missa de Paulo VI, ela é exatamente a correspondência disso. Observem os sinais e as diferenças da missa de Paulo VI para a missa tridentina. Na missa tridentina, a noção de sacrifício está perfeitamente clara, porque o padre realiza um ato sacrificial. Está muito claro no próprio missal. Na missa nova, na missa de Paulo VI, não está absolutamente claro que se trata de um sacrifício, mas está absolutamente claro que se trata de uma ceia, de uma reunião. Não tem mais altar de sacrifício, há uma mesa onde o padre concelebra junto aos seus iguais, porque pede-se a noção de sacerdócio. Pede-se a noção da presença real. As palavras-chave do missal foram suprimidas, as genuflexões foram suprimidas. Pede-se a distinção do que é uma narrativa ou do que é um ato sacrificial, fica tudo misturado, como se não houvesse ato, mas sim sempre uma narrativa. E é claro que as pessoas vão perdendo a fé. Perde-se o referencial de autoridade do sacerdote. O sacerdote agora nem usa batina. E parece que tem vergonha de exercer a autoridade. E isso vai se refletir na sociedade de um modo geral. Hoje parece que todo mundo tem vergonha de exercer alguma autoridade. Fica chato, fica feio falar com a autoridade, se impor punição, castigo, porque as pessoas querem estar de bem o tempo todo com todo mundo. E é necessário que, em nome da verdade, em nome do bem, em nome da justiça, é necessário que a gente lute. E lutar significa que nós vamos ser rejeitados, nós não vamos ser amados. As pessoas hoje têm uma necessidade de amor, né? Fala-se muito em Espírito Santo, o amor, a igreja do amor, mas se esquecem que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, há que se ter autoridade para que haja verdadeira justiça. E por isso o mundo hoje é um mundo que há, de fato, uma lacuna, um espaço enorme de autoridade. E, de certa forma, nós que estamos no tradicionalismo, a gente padece as consequências disso. Monsenhor Williamson dizia que, enquanto a hierarquia oficial da igreja tem autoridade sem a verdade, e por isso eles não exercem autoridade, eles renunciaram à verdade, então eles renunciam à própria autoridade. Mas isso não quer dizer que eles não tenham autoridade. Eles possuem autoridade, eles não querem exercê-la, porque eles não querem a verdade que impõe o exercício dessa autoridade. E nós, no tradicionalismo, nós encontramos a verdade, mas não temos a autoridade. Não podemos usurpar a autoridade da hierarquia. Então, nós vivemos esse drama. As leis hoje, baseadas nesses princípios da Revolução Francesa, elas destroem a noção de autoridade. O pai hoje não tem mais autoridade sobre o filho.
Existe uma série de leis que diminui a autoridade do pai a tal ponto que o pai não pode corrigir o filho mais. E o filho se reveste de uma falsa autoridade para desafiar o pai. Na escola, a mesma coisa. O professor que trabalha na rede pública ou mesmo na rede particular tem uma série de limites e está sempre pisando em ovos, porque a qualquer momento, ainda mais hoje, né, que tudo é filmado, tudo é controlado, então a qualquer momento ele pode estar respondendo o processo. Quantas vezes em sala de aula eu era chamado no SOI porque tinha chegado o pai de aluno devido a algum ato de indisciplina do aluno que tinha sido corrigido. E aí o SOI, que é o órgão, né, que deve pelo menos filtrar esse tipo de encontro, ficava também coagido, perdeu a noção de autoridade, então chama o professor, põe o professor para ficar cara a cara com os pais dos alunos. Muito professor ficava com medo, recuava, porque muitas vezes os pais chegam, né, já querendo partir para as vias de fato. Então é sempre um terreno muito perigoso da aula e escola pública. Quem é professor de escola pública sabe do que eu estou falando, ou de escola particular também, né? Porque as pessoas não têm mais o senso de hierarquia que a autoridade estabelece. Então isso vai se refletindo na sociedade de um modo geral. O sistema político é o grande responsável, e a ideia de democracia, não é representativa, partidarista, ela rompe completamente com o vínculo de autoridade. E, como eu disse, a própria igreja hoje vive uma crise de autoridade. E quem exerce essa autoridade são os inimigos da igreja. É um fato. É por isso que eles ocupam os principais postos, tanto na área jurídica, quanto na área política, na área econômica, nos meios de comunicação. Então, eles impõem a autoridade deles. E a autoridade deles é no sentido de nos destruir. Porque eles estabelecem uma divisão ontológica entre eles e o resto da humanidade. Então, para eles, a intermediação direta com Deus, o sacerdócio. Eles ainda não podem fazer o sacrifício porque precisam reconstruir o templo. Mas eles já fizeram a igreja se curvar a essa demanda. Por essa razão, a hierarquia da igreja não se vê mais com a autoridade sacerdotal para realizar o santo sacrifício, e as igrejas hoje não são mais templo local de sacrifício. Basta vocês verem a arquitetura das igrejas modernas. Elas lembram um auditório, um salão de festa, de jogos, o que seja, mas de maneira nenhuma lembra um local de sacrifício. Implicitamente eles reconhecem aí que há necessidade de uma autoridade internacional religiosa e o único local de sacrifício, o templo. Bom, então, para a gente terminar, eu fiz essa explanação aqui só para dizer, né, que é muito importante ter essa compreensão desse marco histórico que foi a Segunda Guerra Mundial,